Imagine uma civilização em perfeita harmonia, onde cada indivíduo executa sua função sem questionar, sem hesitação. Milhares trabalhando juntos como engrenagens bem ajustadas, construindo, protegendo e sustentando um império grandioso. Agora imagine que toda essa estrutura colapsaria se apenas uma peça essencial desaparecesse. Esse é o frágil equilíbrio da colmeia, e essa peça-chave é a abelha rainha. Ela não impõe sua vontade, não dita ordens, mas sua presença mantém tudo em funcionamento. Seu cheiro é o fio invisível que une cada operária a um propósito maior. Mas e se de repente essa presença se dissipasse? O que acontece quando a rainha falha ou simplesmente desaparece? Será o fim ou existe uma resposta escondida nos segredos da natureza? Hoje, no Invasão Curiosa, você vai descobrir como a ausência da rainha desencadeia um efeito dominó devastador. Vamos explorar o caos silencioso que se instala, a reação desesperada das operárias e a incrível tentativa de evitar o colapso total da colmeia. E no final, talvez você perceba que essa história tem muito mais a ver com o mundo humano do que imagina. Tudo parece normal. As abelhas vão e vêm, coletando néctar, construindo favos e alimentando suas irmãs. O zumbido ininterrupto preenche o ar como uma melodia meticulosamente ensaiada. Mas para quem observa de perto, algo não está certo. Há um nervosismo crescente entre as operárias. Algumas se movem sem direção, outras se agrupam em torno da Câmara Real. Algo mudou. O aroma da rainha já não é o mesmo. A comunicação das abelhas não ocorre por palavras, mas por sinais químicos e movimentos. A rainha libera feromônios que garantem a ordem e a estabilidade. Quando esse perfume começa a desaparecer, um alerta invisível se espalha entre as operárias. É o primeiro indício de que algo está errado. A rainha não é apenas a progenitora da colmeia, ela é a base da continuidade. Seu corpo maior e sua vida prolongada servem a um único propósito: garantir a próxima geração. Diariamente, põe centenas de ovos, renovando a força de trabalho incansável da colônia. Mas se sua capacidade falha, o futuro se torna incerto. Sem novas operárias, a colmeia começa a definhar. E se o problema for genético? Se a rainha gerar filhotes fracos ou estéreis, o destino da colônia já está selado. O tempo se torna um inimigo implacável. Mas as operárias não são complacentes, elas não aguardam. Se percebem que sua líder não está mais à altura, um plano de emergência entra em ação. Se a rainha ainda vive, mas está comprometida, um golpe interno acontece. As próprias operárias a eliminam sem hesitação. Elas a cercam, restringem. Seus movimentos negam comida até que sua existência cesse. Brutal? Sim, mas necessário. Para elas, a sobrevivência da colmeia vem antes de qualquer indivíduo. Mas e se a rainha já se foi? Se o trono está vazio? O destino da colmeia ainda não está selado. Diferente de muitas sociedades de insetos, as abelhas possuem um plano B. No meio do caos, uma nova rainha pode ser criada. Tudo depende de um detalhe surpreendente: a alimentação. Entre as larvas comuns, algumas são escolhidas e alimentadas exclusivamente com geleia real, uma substância especial que transforma uma operária qualquer em uma rainha em potencial. Mas o tempo corre contra elas. A transição não acontece de imediato e até que a nova soberana esteja pronta, a colmeia fica vulnerável. Se a nova rainha falhar, for fraca ou não sobreviver ao processo, o declínio se torna inevitável. As operárias sentem a instabilidade. Aos poucos, sua organização perfeita se desfaz. O zumbido rítmico se torna errático. Primeiro, as abelhas mais velhas morrem. Depois, as forrageiras, aquelas que buscam alimento. Sem elas, os suprimentos começam a acabar. E a natureza percebe. Vespeiros oportunistas invadem, saqueando os favos.
Formigas se aproveitam do caos, carregando o que sobrou. A colmeia, que já foi um império, agora está reduzida a um campo de batalha sem defensores. O desespero toma conta. Algumas operárias tentam depositar ovos por conta própria, mas sem o controle da rainha, eles só geram zangões. Abelhas que não trabalham, não coletam alimento, não constroem. Uma sociedade antes perfeita agora é um mecanismo quebrado, girando sem rumo até parar por completo. Os dias passam e a colmeia se dissolve. Algumas abelhas abandonam seu lar, voando sem destino até que a exaustão as leve. Outras, simplesmente, esperam até que um por um os últimos membros desse império silenciem para sempre. O que resta agora é uma cidade fantasma de cera e mel. O que um dia foi uma sociedade pulsante, agora é um túmulo. Mas a morte dessa colmeia não é apenas uma tragédia isolada. Abelhas são peças fundamentais nos ecossistemas, polinizando flores e garantindo a continuidade da vida vegetal. Sem elas, a natureza inteira sofre. E assim a morte de uma colmeia se espalha como uma onda, um efeito dominó que pode alterar paisagens inteiras. Mas será que isso só acontece com as abelhas? O que ocorre quando as bases de qualquer sistema começam a ruir? Quando aqueles que sustentam uma sociedade são ignorados até que seja tarde demais? Essa história não é só sobre insetos, é sobre equilíbrio, sobre a fragilidade dos impérios, sobre o que acontece quando esquecemos daqueles que mantêm tudo em funcionamento. A colmeia não precisa de imortalidade para continuar existindo, ela só precisa garantir que o ciclo nunca pare. E talvez essa seja a maior lição que as abelhas nos deixam. O verdadeiro poder não está no indivíduo, mas no que ele constrói e deixa para trás. Então, da próxima vez que você ouvir o zumbido de uma abelha, lembre-se, ela não está apenas vivendo, ela está garantindo que algo muito maior do que ela mesma continue existindo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E tem mais. Um vídeo incrível te esperando na tela agora mesmo. Nos vemos lá.